dia, meus amigos. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como foi que o Pablo Marçal conseguiu capturar toda a direita para si nessa eleição de São Paulo e como agora ele está liderando as pesquisas e tem tudo para ganhar a eleição. Tem tudo para ser o próximo prefeito de São Paulo, mesmo nunca tendo assumido um cargo eletivo na vida, mesmo não tendo experiência na política e mesmo com a oposição tanto da esquerda quanto do Bolsonaro e da sua família. Ele sem dúvida nenhuma é um fenômeno e nesse vídeo eu vou explicar como que ele se tornou esse fenômeno dentro da direita e principalmente eu vou explicar também por que ele é um fenômeno de comunicação com as massas, que eu acho que talvez seja até mais importante do que esse sucesso todo dentro da direita. Bom, o sucesso se deve ao fato de que ele é o único candidato de direita nessas eleições. Aí você já vai apontar o Nunes, mas o Nunes é um cara do centrão que o Valdemar da Costa Neto decidiu que era para o Bolsonaro apoiar. Ele nunca se identificou com as pautas da direita, com a agenda anticorrupção, contra a agenda anti-PT, etc. Ele nunca foi identificado com essas coisas, então ele não pode ser dito um candidato de direita. No máximo, ele é alguém com apoio do Bolsonaro. Isso ainda tem muito peso, afinal de contas, o apoio do Bolsonaro é capaz de eleger pessoas, de garantir que gente sem nenhuma relevância assuma aí seus cargos. Em 2018 isso era ainda mais forte. Só que 2022, apesar de ter sido uma força que se reduziu, ainda foi um fenômeno muito presente nas eleições, né? E o Nunes está tentando se aproveitar disso ainda. Lembrando que o Nunes ele não participou de eleição para prefeito, beleza? Quem participou para eleição para prefeito em São Paulo com apoio do Bolsonaro foi o Celso Russomano, que ficou aí com seus 15, 13%, praticamente empatado com o Arthur Duval. Ricardo Nunes não participou de eleição, ele era o vice do Covas, que foi para a Cova, e aí ele assumiu e está fazendo a prefeitura péssima. Mas isso aí não interessa, a gente está falando de Pablo Marçal. Nessa eleição era para ter dois candidatos de direita, Kim Kataguiri e Ricardo Salles. Acredito, inclusive, que o resultado dessa eleição seria o Ricardo Salles ganhando, se ele tivesse tido a oportunidade de disputar. Mas para o Valdemar da Costa Neto valia mais a pena conseguir aí suas boquinhas para o seu partido no governo do Nunes do que ir com o Bolsonaro para uma eleição, né, junto com o Ricardo Salles, e aí ganhar a prefeitura inteira. Bom, graças a esse erro estratégico do Valdemar da Costa Neto, né, porque ele pensou só nele ao invés de pensar na continuidade de um projeto de poder, não tem Salles na eleição. Aí, Kim Kataguiri, ele era alguém que poderia contrapor o Pablo Marçal, porque as propostas são muito parecidas, os problemas a serem enfrentados, os inimigos, eu não vou dizer nem as propostas, porque o Pablo Marçal não apresentou ainda propostas concretas na mesma proporção que o Kim apresenta, mas os inimigos a serem enfrentados. A ideia de lutar contra o sistema, contra a ineficiência, contra os noias da Cracolândia e etc. Isso tudo os mesmos inimigos, esses são os mesmos inimigos que o Kim enfrenta, que o Marçal enfrenta, só que o Kim enfrenta com mais propriedade. Essa é a questão. E o fato dele enfrentar com mais propriedade seria perfeito para minar a campanha do Pablo Marçal. Só que o União Brasil resolveu também fechar com o Nunes e ferraram a candidatura do Kim. E aí, Pablo Marçal tem o caminho da direita livre para ele correr, para ele galopar, para ele andar com toda a alegria e desenvoltura possível. E é claro que isso já está perturbando um pouco o Bolsonaro e a sua turma, né? Porque o Pablo Marçal ele é o candidato bolsonarista dessa eleição. Apesar de não ser apoiado pelo Bolsonaro, apesar de não ser da família Bolsonaro, ele é o candidato bolsonarista. O que eu quero dizer com isso? Ele é o cara que carrega aquela agenda que deu a vitória para o Bolsonaro em 2018, tá bom? Ele é o sujeito que vai falar contra o PT, contra a corrupção, que vai dar ao eleitor bolsonarista a oportunidade de enfrentar esses inimigos malditos que não vêm sendo enfrentados já há anos, não vêm sendo enfrentados porque o Bolsonaro ele promete muito com seu discurso e aí na hora de fazer ele arrega para o Xandão, arrega para o Toffoli, arrega para o Gilmar Mendes, arrega para o Arthur Lira, para o, sei lá, para o Davi Alcolumbre, pro
nhonho do Rodrigo Maia, ele arrega para todo mundo. Ele não tem coragem. E aí tem um ponto sobre essa eleição que eu acho que é o ponto mais importante, o ponto para o Pablo Marçal, que vocês precisam saber. O Marçal, ele se construiu como pessoa e como um influenciador, e, né, ficou milionário graças a essa imagem de homem forte e agente. O que é um homem agente? É um cara que vai, faz coisas e enfrenta inimigos, enfrenta as adversidades, ele muda o mindset, ele empreende, ele vende curso, ele, sei lá, salva o avião caindo, ele faz coisas fodas, e aí as pessoas reconhecem ele como uma pessoa foda e compram os cursos dele, aí ele fica mais rico e faz coisas mais fodas, porque dinheiro te permite ter experiências mais legais ainda, e aí ele se constrói com uma pessoa mais foda e vende um curso mais caro. É isso que acontece. Aí essa eleição é a oportunidade de ouro pro Pablo Marçal, ele mostrar que é um cara que enfrenta todo mundo, que briga, que vai para cima, um homem extremamente ativo, proativo, agente e o caralho. E bom, depois dessa eleição ele vai lançar um curso online que vai bater aí milhões e milhões de reais em vendas. Podem acreditar em mim. E ele não tá errado em fazer isso, não. Errado tá ele em tá longe de ser o maior conhecedor dos assuntos sobre o que ele fala, né? E mesmo assim, ser a pessoa com mais destaque nesses assuntos. Esse é o erro dele. E vamos falar um pouquinho sobre o Pablo Marçal aqui, sobre o coach. Depois a gente volta para o político. Mas, olha só que interessante. O Pablo Marçal ele só faz sucesso porque as coisas que ele fala têm um fundo de realidade. Aquilo que ele propõe, as soluções que ele propõe, são soluções para problemas reais. É por isso que as pessoas escutam ele. Tá bom? Não adianta você fingir que o coach só fala bobagem. Não, não, não. O coach ele fala sobre problemas reais. É por isso que as pessoas param para ouvir as palestras de horas e horas de conteúdo gravado e, sei lá, pagar para ir nessas porras que ele faz, tá? É porque ele fala de problemas reais. Ser escravizado pela CLT e pelo INSS não é algo decente para a vida de ninguém. Ter que contar dinheiro, contar moedinha para pagar conta no final do mês, porque você tem um emprego de merda, você é uma pessoa improdutiva, não é bom para ninguém, tá bom? Isso é a grande realidade. Ficar remoendo coisas e aí ficar num ciclo interminável de falta de prosperidade, isso não é saudável para ninguém. E ele fala disso, ele fala dos vícios que as pessoas têm em redes sociais, fala dos problemas que as pessoas têm com relacionamentos, fala dos problemas que as pessoas têm por não saberem pensar. Ele ensina alguém a pensar? Acredito que não, mas ele é bom em diagnosticar o problema e em tocar nas pessoas a respeito daquilo que, né, as aflige. E é por isso que o Pablo Marçal ele funciona. Funciona como comunicador, funciona como coach e agora está funcionando como político. Porque ele pegou o código de falar sobre os problemas que as pessoas estão vendo no seu cotidiano, estão vendo na política. E agora vamos voltar para a política, porque isso é uma coisa que eu acho que a galera não está entendendo ainda. Todo mundo falando que o Pablo Marçal não tem proposta, o Pablo Marçal ele é vazio, etc. Não, não é isso, não é isso. A questão é que essa eleição em São Paulo ela não é sobre a zeladoria urbana. Ninguém está votando no Pablo Marçal ou no Boulos porque eles vão ser melhores para resolver a questão do trânsito de São Paulo, porque eles vão garantir que os contratos da prefeitura de limpeza urbana sejam honrados da maneira mais adequada e eficiente do ponto de vista da gestão pública. Não, ninguém liga para isso, tá bom? O eleitor que vai votar no Boulos, ele vai votar no Boulos porque é o Boulos invasor de terra, do PT, do hino cantado com gênero neutro, da porcaria toda. O eleitor do Boulos quer isso aí. O eleitor do Boulos quer o homem do Lula, barbudinho do Lula que vai lá, o Lula 2.0, outro vagabundo. É isso que o eleitor do Boulos quer. Ele não quer saber se o Boulos vai implementar uma revolução no sistema de poda de árvores da prefeitura. Foda-se, ele não liga para isso. Igual o Pablo Marçal. Pablo Marçal ele é o cara da direita, do conservadorismo, que vai combater a cultura woke, que vai combater ali os sodomitas e os vagabundos, tá bom? É isso que ele vai fazer. Eles não ligam se o Pablo Marçal ele vai, sei lá, resolver os problemas de pavimentação, sei lá, do Morumbi, da Vila Mariana. Não, foda-se, eles não querem saber disso.
Eles querem saber se o Pablo Marçal vai lutar contra o sistema, né, os degenerados e tal e coisa. Isso vai destravar o mindset de São Paulo. É isso que eles querem saber. E foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no Brasil nas últimas eleições presidenciais. Foram eleições muito mais tomadas pelo debate ideológico, pelo debate passional, do que pelo debate realmente material. O mesmo material nessas últimas eleições ele ficou num outro patamar. A picanha e a cerveja são coisas materiais, né? São vontades materiais. Mas elas materializam uma prosperidade. Teve muita gente falando que não, o povo está entendendo picanha literalmente, que o Lula vai dar vale picanha. Eu acredito que não. Eu acredito que essas coisas materiais elas estavam materializando a ideia de prosperidade, a ideia da vida melhorar e etc. Então a gente não pode dizer que são componentes simplesmente materiais para a eleição, né? E agora eu vou aproveitar para falar sobre o problema que o Pablo Marçal arrumou com isso. Porque eu falei, né? Ele gosta de se colocar como um homem forte e agente que resolve coisas. E como a gente não estava lá no avião para ver se ele realmente avisou lá o piloto e né, fez um coaching com o piloto para ele pousar sem explodir o avião, sei lá, o helicóptero, não sei, ele pode contar a história que ele quiser. Mas se ele assumir a prefeitura e não fizer o prédio de 1 quilômetro, não acabar com a Cracolândia, sei lá, não fazer correr mel e leite no Tietê, se ele não conseguir isso, ele vai ter que mudar a sua maneira de se construir, né? Vai ter que mudar a sua narrativa. Porque não vai dar para dizer que é um homem forte e agente se não tem força para fazer porra nenhuma e não age em nada. É igual o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele antes de assumir em 2019, ele era um homem forte, que agia pra caramba. Tudo bem, eu que participei do impeachment, eu que já conheço a política há muito tempo, eu sabia que ele não era agente de porra nenhuma. O Bolsonaro nunca participou das reuniões do comitê do impeachment, era um verdadeiro boçal, nunca serviu para nada. Né? Ele estava mais perto da turminha do Aécio que queria abafar as coisas. Essa é a realidade. Bosta. Mas, imagina, o Pablo Marçal ganha a eleição e não consegue fazer nada. E ele não vai conseguir. Não é por falta de competência ou falta de vontade. Talvez ele tenha competência, um cara que consegue convencer tanta gente de né, tantas coisas, às vezes até absurdas, ele é competente, tá bom? Eu bato palma para a competência do Pablo Marçal. Mas o problema é outro, meus amigos. O sistema não vai deixar ele fazer as coisas, tá bom? Mesmo que ele queira fazer as coisas, o sistema não vai deixar, de maneira nenhuma. Se ele vier falar, não, vamos aqui modificar o plano diretor para fazer o prédio de 1 quilômetro, legal. 6 meses parado em alguma comissão idiota da Câmara Municipal. Só para começar. Aí depois vai vir algum juiz, algum juizeco de faculdade federal aí, vai embargar a obra por causa de alguma sodomície do caramba desses caras, que eles adoram. Vai embargar 2 anos parado, o juiz lá sentado em cima do processo. Na hora que o juiz sair de cima do processo para sentar na coisa lá que ele senta, o processo anda um pouco. Mas aí para de novo na Câmara. E o Boulos e o MTST vão fazer um grande protesto, uma grande bagunça para impedir a construção do prédio fascista do coach messiânico Pablo Marçal. É. E aí não vai sair, não vai rolar porque o Pablo Marçal ou qualquer um que assuma a prefeitura de São Paulo não tem a estrutura para ir para cima desses empecilhos com hard power. O que eu quero dizer? Para você resolver o problema do Brasil, não adianta ter a prefeitura de São Paulo, não adianta ter poderes menores. Você precisa ter hard power na mão. O que isso quer dizer? É ir para cima de quem tentar te impedir de fazer as coisas e tirar de circulação de um jeito ou de outro. Eu tô falando de mano militar mesmo. É isso que vai ter que acontecer no Brasil para resolver as coisas, tá? Igual o Bukele tá fazendo em El Salvador, que bota os homens na rua, é tropa, é exército, é fuzil, é cano, na cara de todo mundo e resolve. Só vai resolver mesmo aqui se for feito dessa maneira. E o Pablo Marçal, com a Prefeitura de São Paulo, não vai ter poder para resolver dessa maneira, tá bom? Esquece. Esquece. Não vai ter poder para resolver desse modo. O que dá para fazer hoje numa Prefeitura de São Paulo é entrar num modus operandi mais Kim Kataguiri mesmo. É gestão comprometida, eficiente, pessoas técnicas nas áreas de atuação, igual ele faz lá com o gabinete dele, projeto pra caramba, trabalho pra caramba, aí você consegue ter uma gestão decente, consegue fazer a cidade rodar legal, mas você não vai resolver nada grandioso, você não vai, tipo, implementar uma mudança drástica e grande que
vai ser lembrada por gerações e gerações. Não. Você faz uma boa gestão e as pessoas, né, vão te reconhecer como um político competente, um prefeito competente. Aí você vai para a próxima e aí vai colocando pessoas nos cargos de confiança para elas tocarem a máquina, vai refinando o toque da máquina pública, vai elegendo mais pessoas com base nessa competência, blá, 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 e daqui a 40 anos, talvez, a gente tenha um paizinho mais ou menos decente. Talvez. Bom, mas a gente não está aqui para falar sobre como que muda o Brasil, a gente está aqui para falar sobre Pablo Marçal, né? E aquilo, eu pedi para fazer a thumb desse vídeo, né, a capa do vídeo, uns 5 dias atrás, antes de sair a pesquisa falando que o Pablo tá em primeiro nas pesquisas, né, tá em primeiro na corrida, porque eu achava o seguinte, para ele todo o destaque que viria da eleição, todo o reconhecimento já seria suficiente para ele ganhar, né? Ele ganhar aquilo que ele queria. Mas acabou sendo até melhor para ele, né? Agora ele é o favorito para ganhar a prefeitura. E Bolsonaro, Carluxo, essa turma estão rasgando o cu com a unha por causa disso, né? Afinal de contas, o Pablo Marçal está usurpando o bolsonarismo de uma maneira nunca imaginada. Olha só, ele é tipo um Bolsonaro. Ele faz motociata, ele combate os mesmos inimigos, ele lacra em cima de jornalista e, pior ainda, ele é melhor que o Bolsonaro nisso. Ele tem um raciocínio mais rápido e mais aguçado. Tá destruindo os jornalistas em todas as entrevistas que ele vai. E aí essa coisa se retroalimenta, porque ele detona um jornalista numa entrevista. Aí na próxima entrevista vem os jornalistas com mais sede de sangue ainda, mais querendo acabar com ele. E ele vai e detona os caras de um jeito ainda mais drástico. E aí ele vai imitando, 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 tomando o lugar do Bolsonaro, deixando o Carluxo completamente maluco. E principalmente, ele tá minando o Bolsonaro numa questão que é a capacidade de transferir voto, o apoio. Hoje, o Bolsonaro ele é importante na política não porque ele pode se eleger, ele não pode se eleger, tá bom? Ele tá inelegível. Não existe perspectiva de poder para o Bolsonaro, mas existe perspectiva de transferência absurda de voto. Mas nessa eleição isso pode estar começando a mudar, afinal de contas, Bolsonaro não está transferindo tantos votos assim para o Ricardo Nunes, mesmo que ainda seja extremamente forte. O eleitor bolsonarista, em sua maioria, está votando no Pablo Marçal, porque, como eu disse no início do vídeo, o Marçal ele é o grande competidor bolsonarista nessa eleição. Não é o Nunes. E se o Bolsonaro não tem o controle do bolsonarismo, não tem o controle dessas pautas, ele perde tudo. Afinal de contas, o bolsonarismo se construiu no Brasil como um amálgama das pautas da direita em torno de uma figura. Porque antes nós tínhamos os intervencionistas maluquinhos, os liberais, os puramente antipetistas. E aí o que aconteceu é que essa turma toda começou a se juntar na época do impeachment da Dilma. Começamos a fazer coisas juntos. Eu conheço essa galera, tá? Estou falando isso para vocês com propriedade porque eu conheço essa turma toda. Eu sei que na época do impeachment da Dilma, todo mundo sentava junto para discutir, organizar estratégia e organizar manifestação. Então, era o monarquista, o louquinho da intervenção militar, o ANCAP, o liberal, a tiazinha contra a PT. Todo mundo sentava junto. E aí, muita gente começou a se juntar, essas ideias começaram a se juntaram em torno da figura do Bolsonaro, porque ele era o mais adequado? Não. Porque ele era o mais competente? Não, mas é porque ele era o cara que aparecia nas redes sociais, nos recortes, na TV, na mídia, enfrentando todo mundo, enfrentando a Maria do Rosário, então parecia muito legal. Aí a turma se juntou ao redor dele e criou o bolsonarismo, que é tipo um antipetismo com personalidade. Que antes você era contra o PT, até a eleição do Aécio, você era contra o PT, você ia votar no merda do Aécio, porque ele era contra o PT, e pronto. Você nem parava para olhar as propostas do Aécio. No máximo a pessoa parava para olhar as propostas do Aécio para dizer que elas são melhores que as propostas da Dilma. Assim, ninguém ligava. Mas aí veio o Bolsonaro e deu um rosto para esse antipetismo. Não, eu não sou petista, eu não sou só, eu não sou só contra o PT também. Eu sou conservador do mito. E aí ele deu essa identidade para as pessoas e isso tem uma força catastrófica na política, tá bom?
Importantíssimo vocês entenderem isso. E esse é o cenário da eleição. Inclusive é um cenário interessante, que me lembra muito 2018. Vou encerrar o vídeo falando sobre isso. Em 2018 você tinha a esquerda com o Haddad, a direita com o Bolsonaro e você tinha o centrão com o Geraldo Alckmin. Vocês se lembram disso? Olha, eu acho que todo mundo devia se lembrar mais do caso Alckmin em 2018. O pessoal esquece porque ele quase não teve voto. Mas foi a maior campanha que já viu no Brasil, tá? É, maior quantidade de partidos, de tempo de TV, de fundo eleitoral, dinheiro quase infinito. Tudo organizado para que o candidato do Centrão vencesse. Só que aí ele perdeu. Ele perdeu porque as pessoas estavam muito mais ligadas em ideologia do que simplesmente no quanto o candidato apareceria na TV ou questões puramente materiais. É como eu falei, até mesmo a picanha e a cerveja, elas funcionam como uma representação de uma prosperidade, elas não são puramente materiais. Aí o Alckmin foi para a eleição e tomou-lhe na tarraqueta. Aí temos agora em 22 uma eleição em São Paulo que eu acho que repete muito esse cenário eleitoral nacional, pelo tamanho da cidade. São Paulo é grande demais, talvez essa teoria a mim não esteja certa, não vou cravar isso que é por causa do tamanho, mas é um lugar muito diverso, com muitas populações diferentes, maneiras diferentes de ver o mundo, e uma quantidade tão expressiva de pessoas, tão expressiva, que faz com que realmente se aproxime mais de um cenário de eleição nacional, onde as pessoas estão votando mais por ideologia do que por propostas de zeladoria urbana, não é? Muito diferente daqui de BH. Aqui em BH você tem, sei lá, o Mauro Tramonte, que é um cara do Centrão que não significa nada, não traz nenhum significado ideológico para a eleição. Lá em São Paulo tá diferente. Parece com 2018. E você tem o candidato da direita correndo por fora, que é o Pablo Marçal. Em 2018 era o Bolsonaro, com pouco recurso proporcionalmente em relação aos outros, tá? O dinheiro do Pablo Marçal são aí os seus muitos milhões que ele compra jatinho, compra Lamborghini e tal. Isso não é nada perto de dinheiro de máquina política, tá bom? Dinheiro de máquina política é dinheiro suficiente para colocar 8 milhões só em caixa 2 para comprar voto em uma comunidade, tá bom? Isso aí que é dinheiro de máquina, dinheiro pesado de política. Muito diferente aí de um Pablo Marçal que vai gastar, sei lá, se gastar 10 milhões na campanha inteira é muito gasto, entenderam? É bem diferente isso aí. Ele tá correndo por fora, o candidato do Centrão é o Nunes, e apesar de ter toda a máquina na mão, o Nunes não tá conseguindo performar. A diferença do Nunes pro Geraldo Alckmin, pessoal, é a seguinte: o Alckmin não tinha a máquina na mão, a vantagem do incumbente quando foi competir. Aí a derrota dele foi ainda mais grave, foi mais drástica. Mas mesmo com a máquina na mão, parece que o Nunes vai perder isso aí.